paz do Senhor, irmãos. Meu nome é João e eu tô aqui para mais uma reflexão de toda quinta. Espero que gostem. Eu vou começar falando sobre José, né? E da história de José que todos nós conhecemos. José é uma história de sofrimento, uma história de superação, uma história de fidelidade e muita obediência por parte de José para com o Senhor. E Deus nunca desamparou ele. Deus sempre esteve junto e é um grande exemplo para nós de como agir em meio às dificuldades. José é um grande exemplo para nós. E eu vou falar aqui das lições que talvez a gente possa tirar da história de José e de como nós temos que ser, como nós não podemos pegar a forma dessa felicidade que o mundo nos oferece. Eu queria ler aqui Gênesis 39, versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E isso é muito interessante, porque primeiro ele demonstra gratidão com Potifar, né? E depois ele demonstra obediência para com Deus. Ele não pecou contra o Senhor, ele pensou no Senhor. E ele podia muito bem fazer o contrário. Depois de tantas coisas que ele passou, ele podia fazer o contrário. Quem não sabe, quem não viu pessoas falando: não, eu sofri tanto, agora eu vou ser feliz, agora é felicidade, de repente se decepciona com uma igreja e acha por certo que Deus é o culpado e não as pessoas, e não a desobediência da própria pessoa. Então, é esse o cuidado que nós temos que tomar, porque o mundo é muito influenciador, nos influencia. Pessoas têm o desejo de estar no mundo por causa da felicidade, falsa felicidade oferecida, felicidade momentânea, o prazer momentâneo oferecido pelo mundo. E esse é o principal problema. E isso é uma coisa que José não deu de exemplo pra gente. José deu de exemplo que ele não queria pecar contra o Senhor em meio às dificuldades que ele passou. E até depois que ele vai passar uma dificuldade muito grande também, vai ser acusado injustamente, vai para a cadeia, mas depois aqui fala: mas Deus estava com ele. Sempre, toda a história de José fala que Deus estava com ele. E esse era o propósito. E José depois reconheceu que esse era o propósito de Deus na vida dele. Mas eu acho que ele sabia que tinha um propósito em tudo isso. Ele sabia tudo que ele tocava prosperava. Por isso mesmo ele estava na casa de Potifar, administrando tudo na casa de Potifar. Porque tudo que ele tocava prosperava. Deus dava graças aos olhos dos outros para com José. E José sabia disso. E ele também era grato ao Senhor e obediente por causa disso. E aqui, mais do que isso, ele respeitou não só Potifar, mas respeitou o próprio corpo, respeitou a Deus. Aqui em 1 Coríntios 6, fala uma coisa interessante. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um com o corpo dela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Outra coisa que José deu de exemplo pra gente sobre o que não fazer: respeitar o corpo, respeitar aquilo que Deus estabeleceu, né? E esse é o exemplo que nós temos que tirar. E o exemplo o maior exemplo que ele deu foi contra a felicidade mundana, porque ele podia muito bem ser feliz, talvez Potifar nem soubesse, e depois na cadeia ele nem foi lembrado e nunca murmurou contra Deus. E a gente tem que ter
como pensamento que a felicidade mundana é passageira e não é maior que o propósito de Deus para nossa vida, ele podia muito bem ser desobediente e acabar com o propósito do Senhor na vida dele. Ele podia muito bem fazer isso. Mas não, ele continuou obediente. E depois aqui vemos que ele abençoou toda a terra. Toda a terra passava uma grande fome e ele conseguiu abençoar a terra. Ele conseguiu abençoar os irmãos, conseguiu abençoar o pai e perdoou, liberou perdão, reconhecendo o propósito do Senhor. E então nós podemos tirar tudo isso de exemplo, né? E uma coisa imprescindível que a gente tem que ter é não atropelar os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Mesmo que a gente talvez não entenda, a gente não pode atropelar, ser ansiosos para derrubar o propósito de Deus. Porque se fizermos uma coisa que Deus não mandou, fora do tempo, isso só vai atrapalhar o propósito do Senhor. Porque Deus tem o tempo certo. Deus ele não vai te provar mais do que você poderia aguentar. Então, quando nós somos fracos, que estamos fortes. Se a gente está passando por uma dificuldade, saiba que vai valer a pena por causa do nosso propósito com o Senhor. E se não há respeito ao corpo, se não há respeito ao templo do Espírito Santo, a família acaba destruída também. Porque muitos relacionamentos hoje em dia, já para nós jovens, é importante isso, já começam no erro, já começam pensando na vontade carnal, no desejo, e não faz raiz onde tem que ter a raiz, não faz raiz na palavra, raiz no Senhor. Então vem um vendaval e derruba essa árvore que não tem raiz forte. Vem um vendaval e acaba. Se não acabar no relacionamento, se não acabar no namoro, acaba no casamento. E aí é pior ainda, porque destrói famílias, porque destrói casamentos. E isso é muito grave. E é um dos problemas que vivemos uma crise. Mas, voltando um pouco ali à história de José como exemplo, eu vejo que ele realmente respeitou o corpo e deu como exemplo isso. Ele não quis pecar contra o Senhor, ele temia o Senhor e ele abençoou todos, abençoou os irmãos, perdoou os irmãos, abençoou o pai, abençoou a terra que vivia uma grande fome. E ele reconheceu que era o propósito de Deus para a vida dele. Então não devíamos atravessar os propósitos do Senhor. Não devemos apressar os propósitos. É tudo no tempo dele. E depois a gente vai entender. E eu falo, a gente tem que construir. Nós não podemos desconstruir. Nós fomos comprados por um alto preço na cruz. Aqui em 1 Coríntios 6 ainda, 19, fala: ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, assim, nós não podemos cair em falácias de desconstrução, nós temos que construir. Nós não podemos achar que nossas regras que têm que dominar nossos corpos, as regras de Deus, fomos comprados por um alto preço na cruz. Se a gente é cristão, a gente foi comprado por um alto preço na cruz. Então não podemos desrespeitar a Deus e desrespeitar o templo do Espírito Santo. Nós temos que respeitar os nossos corpos, e isso nos ajudará a respeitar o nosso propósito também, porque é tudo interligado. O problema começa quando não respeitamos a Deus e não tememos a Deus. Mas a gente tem que ter na cabeça que o corpo não é nosso, é do Senhor. Nosso corpo pertence a Deus. E que devemos seguir as regras do Senhor. Devemos ser obedientes, assim como José fez e conseguiu abençoar muitas pessoas e conseguiu que várias bênçãos acontecessem com ele depois.
Então, é basicamente isso que eu quero falar. Espero que tenha sido de bom proveito e que Deus abençoe a todos, né? Como eu falei na última palavra, a nossa geração precisa de muita força, porque vamos passar por muitas coisas. Estamos passando, né? Claro, olha essa crise sanitária aí que vivemos. Muitas pessoas não estão preparadas, muitas pessoas caindo em depressão, suicídio. E é um problema muito maior que só tende a agravar, mas nós como cristãos temos que fazer a diferença. Temos que, primeiramente, respeitar o nosso corpo, dar exemplo, né? E lembrar que é templo do Espírito Santo. Não começar nossos relacionamentos sendo baseados pelo mundo, pela felicidade do mundo. Porque vale mais a gente cumprir o nosso propósito sendo feliz com Deus do que acabar com o nosso propósito por uma felicidade subjetiva e totalmente momentânea. Porque o Senhor vai nos dar tudo o que pedirmos, se for da vontade dEle. Mas se não for, a gente tem que respeitar esse processo, esse tempo. E nunca achar que somos maiores que Deus. Nunca achar que as regras são... que nós temos que dar as regras com base no nosso corpo ou nos nossos desejos para as nossas vidas. Deus está no controle e Deus proverá, né? Assim como Ele esteve ali com José. Fala que o tempo todo, mas Deus estava com José, com a sua benignidade. Deus estava com ele e Deus vai estar conosco. Talvez o mundo pode te abandonar, seu pai, seu marido, sua esposa, mas quem não te abandona é o Senhor. E é ali que nós temos que ter o alicerce. É ali que nós temos que ser compromissados e respeitar o corpo, respeitar a mente, respeitar com obediência, assim como José, porque o propósito de Deus depende do nosso respeito e da nossa obediência. E temos que ser felizes com Deus. E a maior tem felicidade maior do que estar íntimo de Deus, do que ser íntimo do nosso Criador, que nos salvou na cruz e nos comprou por um alto preço na cruz. Então, é basicamente isso. Espero que seja uma semana, um resto de semana aí, um final de semana abençoado e um começo de semana abençoado. Espero que Deus esteja... espero que a gente seja obediente e esteja com Deus. Em nome de Jesus, obrigado aí. Amém.